Hoje nós trazemos um presente para você. Um professor de português. Para mim, o professor de português. Há quase 50 anos. Começou em 75. Foi consultor da língua portuguesa no Departamento de Jornalismo da Globo, em São Paulo. Durante 16 anos, foi meu professor. Colunista de jornais Folha de São Paulo, por 19 anos. O Globo, por 9 anos. Diário do Grande ABC, por 17 anos. E da revista Coach. Ele faz palestras por todo o país. Os corcel ou os corcéis, horrível. Foi ele quem idealizou e apresentou o programa Nossa Língua Portuguesa. AM, Nossa Língua Portuguesa. Transmitido pela Rádio Cultura, AM, por 21 anos, e pela TV Cultura de São Paulo, por 19 anos. E do programa Letra e Música, da Rádio Cultura AM. Que bonitinho, um texto bem feitinho, né? Me voltar a ver a luz, essa luz... Ambos vencedores do prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Tem muitas obras didáticas e paradidáticas. Você sabe que eu trato da língua portuguesa. Entre as quais a Gramática da Língua Portuguesa, em coautoria com Ulisses Infante. Ele adora a língua portuguesa. E cita Caetano: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Conosco, o professor Pasquale. Professor Pasquale, Cipro, como se diz na Itália. Cipro, em italiano, é o nome da ilha de Chipre. Né? Então, a ilha de Chipre, que é um país, né, lá no Mediterrâneo, em italiano é Cipro. Dizem as más línguas que a família começa com a fuga de 2 príncipes da ilha, que sabe Deus por quê, precisaram fugir de lá e foram parar na Itália, que não é muito longe, né? No século XV, e lá tudo começou. Tem história, né, professor? Vem de longe isso. Vem de longe E o Pasquale por causa da Páscoa, né? O Pasquale é por causa do meu avô, que se chamava Pasquale. Pasquale. No sul da Itália, Pasquale é um nome muito comum. No norte, não. Mas no sul, se você for a Nápoles e gritar Pasquale, meia cidade vai, vai virar. Pascal, né? Relativo à Páscoa, né? Exatamente. Relativo pode ser à Páscoa. 2 ilhas, né? Porque tem a ilha de Páscoa. Tem aqui no Chile, né? Pertence ao Chile. De Chipre. Né? Agora, como é que você... seus pais nasceram na Itália, seu pai e sua mãe, então você fala italiano desde criança. Falo antes de falar português. Meu pai era extremamente rigoroso nisso, ele queria preservar tudo, né? Então a nossa casa era mais ou menos uma mini Itália. A gente comia só do jeito que se come na Itália, ou em algumas regiões, porque não há uma unidade, né? Existem diferentes culinárias, mas a culinária lá da região deles era a que imperava em casa. Eu fui comer arroz e feijão depois de muito tempo. Gostou? Eu adoro arroz e feijão, adoro farofa. Meu pai não comia farofa, meu pai não comia arroz e feijão. Essa coisa seca, né? Essa coisa rígida. E qual a cidade dele? É uma cidade pequena do sul da Itália, chamada Sapri, que pertence à província de Salerno, fica na Campania. Campania é a região. A minha mãe é de uma cidade colada a Sapri, mas já é outra província, cidade de Maratea, província de Potenza, e a região é Basilicata. E ali se fala napolitano? O dialeto é praticamente o dialeto de Nápoles, é muito parecido, com variações, é claro, né? Mas é o dialeto, essencialmente o dialeto muito parecido com o de Nápoles, que meus pais usavam quando conversavam, né? E eu ouvia aquilo, mas meu pai não me deixava falar em dialeto napoletano. Mas aprendeu a falar? Aprendi a entender e aprendi a ouvir. E me arrisco a falar, com um pouco de vergonha, mas quando eu estou em Nápoles, aí solto
o negócio vem, baixa e eu consigo falar. E como você gosta muito de música, como eu gosto, de música popular brasileira, né? Quando o Caetano canta Luna Rossa, Nossa, você se sente absolutamente na casa dos seus pais. Né? tem uma história impressionante disso. Uma vez eu fui... Luna Rossa, para quem não sabe, é uma canção lindíssima, italiana, Luna mas Rossa. napolitana, né? Uma vez eu fui a Nápoles especificamente para levar uma encomenda de uma querida amiga, uma escritora, uma artista plástica de Santa Catarina chamada Lair Bernardoni. Ela esteve na Itália um dia, esteve em Nápoles e ficou hospedada num hotel chamado Luna Rossa. De quem é o hotel Luna Rossa? Da filha do melodista de Luna Rossa, né, que são dois autores, um melodista e um letrista. Né? Uhum. Ela é filha do melodista, né, do maestro Vian. Né? Muito bem, aí ela falou lá das coisas, essa amiga falou das coisas da Itália e tal, não sei o quê, e disse, olha, eu vou fazer chegar às suas mãos um livro meu. É um livro lindíssimo, chamado Girassol, Giralua, uma maravilha. Aí um dia vou eu para a Itália e a Lair me disse, você faria esse favor de levar? Claro que sim. Então, peguei o trem e fui lá a Nápoles para entregar o livro a essa senhora proprietária do hotel. Quando eu entro no hotel, o que eu vejo para minha surpresa? No corredor, assim, existe uma vitrina, assim, uma montra, como se diz em Portugal, e com a enciclopédia da música napolitana, aberta, claro, justamente na página de Luna Rossa. Né? E aí existe um texto que fala da canção e diz que ela foi gravada por Deus e o mundo e que seguramente a interpretação mais tocante é a de Caetano Veloso. Caetano Veloso. Aí eu fiquei comovidíssimo com aquilo, né? E disse para a senhora, olha, eu tenho relações com Caetano Veloso, de vez em quando falo com ele e tal, já entrevistei o Caetano. Ela pega e escreve um bilhetinho para o Caetano, né? No cartãozinho do hotel. Né? E aí um belo dia eu entreguei isso para o Caetano Veloso. Que disse o Caetano? Ficou bestificado, ficou... né? Mas é impressionante porque o Caetano gravou muitas músicas em inglês, né? Tanto em inglês da Inglaterra como em inglês americano. Gravou em italiano, em gravou espanhol. em napolitano, gravou em espanhol. E eu morei uma época na Espanha, né? E o espanhol da Espanha é diferente da pronúncia do espanhol da América Latina. Né? Totalmente. Mas cada canção que ele canta em espanhol, ele fala na língua na variedade local. E fala perfeitamente. Né? Sobre Luna Rossa, um dia o italiano esse cara é napolitano. Eu falei, não, ele é brasileiro, ele é baiano. Pô. É fantástico. É impressionante. Por falar em Caetano, você também gosta de sentir a sua língua, roçar a língua de Luiz de Camões? Eu adoro sentir. Isso é uma música do Caetano chamada Língua. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Isso é uma delícia, né? Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Vamos conversar sobre essa letra, né? É um prazer. Língua, que eu adoro isso aqui. Primeiro ele começa com uma sutil sacanagem, né? Uma coisa semi-erótica. Também. Eu gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões, né? Mas esse roçar, né, não é exatamente o beijo de língua, né? Tem todos os também, sentidos. Mas... Porque roçar é da mesma raiz latina de romper, de ruptiare, né? Então, o sujeito que trabalha na roça e roça. Ele está abrindo o caminho dentro daquele matagal, daquele negócio. Então, a minha língua, que é o português do Brasil, faz isso com a língua de Luiz de Camões, que é o português de Portugal. Embora se diga que o português de Camões, na época dele, é mais parecido com o português do Brasil do que com o português de Portugal. Alguns portugueses não gostam de ouvir isso, né? Mas... há essa teoria por aí. Não é? Então,
A minha língua, roçar a língua de Luiz de Camões, é ela se fazendo dentro da outra, abrindo o seu espaço. Eu gosto de... E aí entrando com palavras de origem indígena, Tudo com o do Tupi Guarani, palavras que vêm de África, né? Sim, muitas, né? Uma quantidade sem fim, né? O Ney Lopes trata muito bem disso, Ney Lopes que você grande conhece. Professor da música. Professor e autor de dicionário, africana. autor de livros relativos a isso. Eu entrevistei o Ney Lopes lá na Cultura, quando eu fazia o Nossa Língua Portuguesa, né? E outra história também de roçar, a minha língua roçar, quer dizer, dessa proximidade que há entre elas, né? E aí, quando aquilo que você chama de sacanagem, o ato libidinoso, como corpos que se aproximam e se distanciam durante o ato, né? É mais ou menos isso. Essas línguas de Portugal. Copulam, há uma cópula entre elas. Portugal, né? E Brasil. E no filme... não é um filme, é um documentário chamado Língua, Vidas em Português. É um documentário feito por um cineasta que vive no Brasil, mas eu nunca lembro se ele é de Angola ou de Moçambique, ele chama Vitor Lopes, não é? Chama-se Língua, subtítulo Vidas em Português. Há um percurso por todos os países lusófonos, todos eles, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste, né? E eles vão para todos esses cantos e há também a participação de figuras ilustres, Saramago, o Mia Couto. E o Saramago e o Mia Couto dizem duas coisas fantásticas. O Saramago diz: penso que não haja propriamente uma língua portuguesa. Há línguas em português. Isso é um absurdo, isso é lindo, é maravilhoso, é para fazer um quadro com essa frase e pendurar na sala de casa. E o Mia Couto diz que o português só melhorou, só sobreviveu, só avançou, só isso e aquilo, depois que se deitou com o português do Brasil. Ele usa o verbo deitar. Né? Então ele está próximo do Caetano. Próximo, né? do Caetano, está aí nessa cópula. Seria errado falar língua brasileira? Isso é uma tese que está sendo discutida, muita gente defende essa tese, eu não defendo, porque eu acho que o que a gente tem aqui é a vertente brasileira da língua portuguesa. Nós temos a superestrutura é a mesma, quanto mais o texto é técnico, mais parecidos são, né? Se você pegar um texto jurídico português, um texto jurídico brasileiro, aí fica próximo. Como a literatura brasileira mais do passado se aproxima da portuguesa. Machado de Assis. O Olavo Bilac, Última Flor do Lácio. Inculta e Bela. Explica o que é a Última Flor do Lácio. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre cascalhos vela. Amo-te assim, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e por aí vai. É um texto uma beleza, belíssimo. Bilac, né? A Última Flor do Lácio é uma discussão também, né? Porque Lácio é o nome da região da Itália, em italiano Lazio, com Z de zebra, o nome daquele time. Lazio, que a gente fala em português aqui. Né? Lazio, e em português mesmo Lácio, e em latim Latium. Né? O latim se expande com a expansão do Império Romano, né? O Império Romano avança e vai dominando tudo, né? E impondo na porrada o latim. E há essa tese sobre o português ser a última flor do latim, do Lácio, é só olhar para o mapa e ver que Portugal é o último país, né? Para quem sai de Roma, sobe ali, vira à esquerda, tem a França, tem Espanha, tem Portugal. Há quem discuta e diga, não, mas o romeno veio depois, não sei o quê. Mas, em suma, o que ele diz aí de última flor do Lácio é a última flor do latim, a mais jovem das línguas neolatinas. Como é que é o começo desse poema? Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Porque esplendor e sepultura, porque é
é uma antítese, né? Esplendor e sepultura, quer dizer, a língua está jovem ali, nascendo, mas ao mesmo tempo está, né, aquela coisa que se discutia e se discute até hoje, uma língua meio, né, caída, né? Uma bobagem isso, né? Claro. O Caetano Veloso diz isso na letra de língua, ironicamente ele diz, né? Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Eu quero continuar com essa. Vou aproveitar um pouco aqui nossa entrevista para falar, porque a gente vai falar da língua portuguesa, né, ou a vertente brasileira da língua portuguesa. Que são tantas vertentes. E eu quero que você vá falando, que eu adoro essa letra aqui, e sei que você gosta também, né? Gosto de ser e de estar. Bom, em português, ser e estar não tem o mesmo papel que tem em outras línguas, né? Em italiano, por exemplo, quem vai estudar italiano, ser é essere e estar é stare. Quem vai estudar italiano apanha, porque quer fazer a tradução literal, não dá certo. Agora, né? Em inglês é to be. Né? Em inglês é to be. Né? Serve para os dois. Serve para os dois e muitas vezes não dá para diferenciar. Né? Lembra o famoso ministro que disse, eu não sou ministro, eu estou ministro? Lembra isso ou não? Isso em inglês seria... Como é que se diz isso em inglês? Né? Not minister. I am minister. I am. Fica louco, né? Pois é. Pois é, gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódias. Muita gente não sabe o que são prosódias. A prosódia é a pronúncia tida como padrão, é a pronúncia tida como regulamentar, né? Então, quem diz crisantemo, por exemplo, em vez de crisântemo, né? Ou quem diz íbero em vez de ibero, troca a prosódia e comete uma coisa que tem um nome bonito para chuchu, silabada. Né? O que é a silabada? É justamente o deslocamento da sílaba batônica, a tal do erro de prosódia. Mas ele, como poeta, diz, quero criar confusões de prosódia porque... o meu papel de poeta, de escritor, de artista... Me permite. Chico Buarque... bagunçar o coreto. Né? Chico Buarque bagunça, há muitas prosódias que eu não me lembro agora, em letras de Chico. Né? Todo mundo faz isso, né? Mas aí o negócio dele é especificamente de teoria linguística mesmo. Né? E quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão, uma abundância de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. A paródia é o texto que se apoia num outro já existente, vale-se até das mesmas estruturas, mas em geral altera o sentido do original, faz alguma brincadeira, ironia. Um texto que pode ser citado como exemplo é a canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Alguém fala assim, mas o sabiá não canta na palmeira. Pois é, não, mas aí existem bilhões de paródias geniais. A do Murilo Mendes, um poeta mineiro, Juiz de Fora. De Juiz de Fora. Murilo Mendes diz, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde chama-se Canção do Exílio, como a do Gonçalves Dias. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. A minha terra não tem macieiras da Califórnia, porque a minha terra não é a Califórnia. As macieiras da Califórnia estão na Califórnia. Mas a minha terra tem essa babação de ovo para tudo que é estrangeiro. Então é irônico aí para dizer minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Não há gaturamos em Veneza. Gaturamo é uma ave típica da América do Sul, que obviamente não canta em Veneza. Mas ele está trocando... Claro, ele está sendo irônico e tal, ele está tirando um sarro para falar o português claro. Olha, essa letra é extensa e ela é cheia, né? Vamos na velodo da dicção tchu-tchu de Carmen Miranda e que o Chico Buarque de Holanda checkmate, explique-nos Luanda, né? A velocidade, né, da dicção tchu-tchu de Carmen Miranda, né? Carmen Miranda, cantora que nasceu em Portugal, mas que era brasileira. Uma representação brasileira da época, né? Chegou ao Brasil pequena, é brasileira, e ela fez muito sucesso nos Estados Unidos com essa dicção tchu-tchu, né, como ele diz.
e que o Chico Buarque de Holanda nos explique Luanda, porque o Chico tinha estado em Angola, Luanda é a capital de Angola. Morena da Angola que leva o chocalho Chocalho amarrado na canela, será que ela leva o chocalho? Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? E por aí vai. Termina lá falando do MPLA, que é o MPLA. É o Movimento Popular de Libertação de Angola, né? exatamente. E ouçamos com atenção os deles e os delas na TV Globo. Isso Da quando eu trabalhava na TV TV Globo, né, foi das primeiras coisas que a gente Porque explicar por que os deles e os delas da TV Globo. Porque na televisão, no jornalismo, é bom evitar o uso do pronome seu. Porque o pronome seu pode gerar ambiguidade. Fulano diz a fulana que sua candidatura é inviável. A candidatura de quem? Né? Fulano diz a fulana que sua candidatura São dois é inviável. candidatos. É, Ele está falando que a candidatura dela é inviável ou a dele? Pois é. Diz que a sua candidatura é É inviável. inviável. Por isso que aí se recorre ao dele e ao dela. Fulano diz a fulana que a candidatura dele é inviável ou que a candidatura dela é inviável. A gente aprende isso cedinho. Né? E durante muito tempo, né, eu tive o privilégio de ter o professor Pasquale na redação da TV Globo, né, onde ele ia uma vez por semana. Foram 16 anos de trabalho como dar professor. aulas de português para nós jornalistas. Para o texto jornalístico, né? E como está fazendo falta isso. Inclusive o Pasquale pegava coisas que a gente falava no ar, não citava os nomes, mas anotava impropriedades, às vezes erros mesmo, né? E explicava, olha, vocês estão falando isso, não é bem assim. Né? O trecho desse texto aqui, onde se diz, né, quando se diz, onde é lugar, né? Quando é tempo. A minha preocupação era essencialmente o nexo do texto, né? Sempre foi. Na Folha de São Paulo eu fiz isso durante décadas e ficava muito preocupado com isso, com o nexo, porque por exemplo, eu tenho ambiguidades. No Jornal Nacional, para todo lado, as pessoas dizem assim, a polícia investigou e chama isso de homicídio doloso, quando não há intenção de matar. Culposo, quando não há. Culposo, quando não há intenção de matar. Isso eu expliquei lá 1 milhão de vezes. Não é quando não há, né? Quando O culposo e o doloso. O doloso não é só quando há intenção, é também quando se assume o risco. Não, mas não é só isso que eu estou falando. A pessoa fala assim, ele foi acusado de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas há uma coisa no meio aí que me deixa incomodado. Que é? Devia ser, fulano é acusado de homicídio doloso, que é aquele... Sim, aquele em que se revela a intenção de matar, não é? Quer dizer, mas está errado definir... Quando também não cabe aí, né? Quando é quando aconteceu. Eu acho que o principal problema, até dá para passar, esse quando de fato tem coisa melhor para fazer, que é aquele e tal, não sei o quê, ou simplesmente aquele, mas há uma definição conceitualmente errada, né? Porque eu até escrevi um artigo sobre isso uma vez, quando desabou lá a Fonte Nova, você deve lembrar, antes da nova Fonte Nova, da Copa do Mundo e tal, despencou um pedaço que estava podre da arquibancada e morreu gente, né? Aí o responsável pelo estádio foi processado e alguém disse lá que homicídio vai ser processado, homicídio doloso, aquele em que há intenção de matar. Não, ele não sabia que fulano e beltrano estariam naquele lugar no dia do jogo X e, portanto, sabia que o negócio ia cair e aqueles dois cidadãos iam morrer. Não, mas ele, ao liberar o estádio, assumiu o risco de provocar... Sim. Aí é uma questão jurídica, policial e tal. Eu digo o seguinte, a pessoa fala assim, homicídio culposo, quando não há intenção de matar, quando há intenção de matar. Não é quando. É melhor explicado que é aquele. Que é aquele, não é? Que ocorre aquele, quando. Não é? Porque é quando para tudo. E a gente vê muitas vezes, né? A gente chama de muletas de estilo que as pessoas usam. E às vezes me incomoda um pouco, sabe? Ambiguidade, Chico. Por exemplo. Você mesmo me disse um caso que você achou num texto meu aí, né?
participe da campanha contra os ratos da prefeitura. É genial, né? Porque Onde é que estava isso, pastor? estava numa cidade, eu não vou dizer qual, numa cidade do interior, né, do estado de São Paulo. Eu vou até dizer que começa com A e termina com A, o nome dessa cidade. Sei. Mas tá cheio. Tá cheio, não, Aquarela, tá cheio de cidade no estado de São Paulo, começa com A. cujo nome começa com A e termina com A. Né? Mas estava lá. E foi um episódio muito engraçado, porque eu fiz um quadro sobre isso na Cultura, na TV Cultura, e o José Serra, que todo mundo sabe, tem a fama de madrugador não, de noturno, de vampiro. Depois eu te conto, José Serra. Aí, às vezes, o meu programa entrava de madrugada, o Serra viu isso. E aí, o assessor de imprensa dele era o Leão Serva, esse que está na TV Cultura hoje. Querido amigo, trabalhou comigo na Folha e tal. Aí o Serva, o Leão, me manda, me chama e fala, escuta, o Serra quer saber em que lugar da cidade está isso, para ele mandar tirar a faixa. Né? Ele ficou pé Era da uma vida. faixa da prefeitura. Da né? prefeitura. O que estava escrito lá? Participe da campanha contra os ratos da prefeitura. Aí eu disse para o Leão, Leão, não foi em São Paulo. Eu não disse no programa, eu disse que numa cidade, eu não disse que era São Paulo. Disse para o Serra ficar sossegado que não foi em São Paulo. Mas foi, tá? né? Não foi. Não foi. Foi no interior. Ah, mas foi no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E, claro, participe da campanha da prefeitura contra os ratos e não participe da campanha contra os ratos da prefeitura. Esse tipo Aí ia votar na oposição. esse tipo de ambiguidade, se você quiser agora parar esta entrevista, pegar os sites de notícias e ler, você vai encontrar um caminhão. Outro dia eu vi que falava desse fulano, desse ex-coach. Eu nem sei o que é um coach, quanto mais o que é um ex-coach. Coach é essa coisa estranha que leva a cadeirada. É essa coisa estranha aí, dizendo que ele acusa o Boulos de cheirar cocaína em debates e tal. Quer dizer que durante os debates o Boulos... Né? É isso que está escrito lá, né? Quer dizer, em debate, fulano acusa Boulos de papapá. Acusa, mas não prova, né? Então, esse tipo de erro no texto jornalístico hoje, mas pelo amor de Deus... Não, e tem umas coisas loucas que aparecem, né? Agora, por exemplo, é impressionante isso. As pessoas não sabem usar mais porque... em decorrência de... Nada. É tudo por conta de. Por conta de. Tal coisa é por conta disso, é por conta daquilo. E chega uma hora que a pessoa, às vezes, o repórter, às vezes, fala na mesma entrada dele, ele fala 3, 4 vezes, por conta disso, por conta daquilo, por conta de... Variar é sempre bom, né? Sim. Variar é sempre Porque bom. não cansa. Outra coisa, inventaram, alguém um dia falou que tal relatório era robusto. Aí eu falei, mas aí começou, aí alguém disse assim, olha, robusto para mim era uma palavra que aparecia na lata de Toddy, seus meninos vão ficar robustos, na propaganda do Toddy, lá no passado, do Cresto, lembra do Cresto? Não. Não? O Cresto era o rival do Toddy. E era robusto também, não? Na nossa infância, porque nós temos praticamente a mesma idade. Né? Você é mais criança. 2 aninhos. E havia um rival do Toddy que era o Cresto. Eu comecei a ouvir robusto e falei, mas não é possível. Tudo tinha virado robusto. Todo mundo falava robusto. Aí eu ouvi o absurdo disso. Começaram a usar o verbo robustecer. Fulano vai tomar providências para robustecer essa legislação. Eu falei, mas aí é demais, né? Fica um troço, parece troço de papagaio, né? Um faz, o resto vai atrás. E muitas vezes não é a questão do erro, porque às vezes não há erro, não há inadequação. O que há é essa insistência, pobreza, né? Porque mas fica isso uma denota coisa só. Exatamente a pobreza de linguagem. É um negócio... E você enriquece a linguagem quando lê, né? Claro, o sinônimo é uma maravilha, né? A gente, quando aprende que as coisas têm sinônimos, e é bom lembrar que sinônimo não existe sinônimo perfeito. As palavras não são exatamente equivalentes, mas elas têm
pertencem ao mesmo campo semântico, né, o campo de significado, e aí a gente tem uma variação que torna o texto elegante, torna o texto bonito, pode ser inquietante, né, a pessoa pode não saber o que é aquilo, não precisa usar Procella, como usa o Bilac no poema Última Flor do Lácio, que tens o tron e o silvo da Procella e o arrolo da saudade da ternura. Procella é tempestade marítima. Não precisa usar Procella hoje, houve uma Procelas desses mas mares. o Gilberto Gil usa numa canção, ela, eu vivo o tempo todo para ela, minha musa e tal, não sei o quê. E lá pelas tantas ele usa Procella, que rima com ela, né? Procella, e no contexto é isso mesmo, é uma tempestade e tal. Quer dizer, para enriquecer o vocabulário, a capacidade de expressão, é importantíssimo que as pessoas leiam. Mas ler qualquer coisa? Não, tem que ter bom gosto. Não adianta ler livro de coach, né? Não adianta ler livro de sei lá o quê. Tudo no gerúndio, né? Tem que ler. Você vai estar fazendo. Você vai estar fazendo. Né? Tem que ler, olha, literatura moderna, literatura antiga, clássica. Né? O que você recomendaria para quem está nos assistindo, que quisesse melhorar a sua capacidade de... Olha, não faltam Vou falar exemplos, algumas. mas eu diria assim que um livro que pode ajudar muito, porque eu considero o Graciliano um dos grandes da humanidade. Vidas Secas. Vidas Secas é uma aula de tudo, é uma aula de estilo, uma aula de texto, uma aula de vocabulário, uma aula de capacidade de narrar, uma aula de sentimento, uma aula de grandiosidade. Vida Seca é para a gente, como eu digo na CBN, quando eu vou colocar uma canção bonita, eu digo, é para a gente ouvir de joelhos. No caso do Vidas Secas, é para a gente ler de joelhos. Há livros fundamentais, mais difíceis, por exemplo, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, é um livro primoroso, tido e havido por Deus e o mundo como uma das grandes obras da literatura universal, né? Mas não é um livro fácil. O Machado usa um vocabulário que muitas vezes passa batido e usa estruturas sintáticas que não são conhecidas hoje, porque caíram em desuso. Por exemplo, você lembra? Por exemplo, quando ele usa, logo no começo de Memórias Póstumas, ele vai explicar por que a questão do autor defunto e do defunto autor, né? E ele diz lá que durante muito tempo ficou na dúvida se começava as memórias pelo fim ou pelo começo, né? E aí ele diz, suposto o uso vulgar seja iniciar assim, assim, quer dizer, esse suposto na linguagem do Machado e em tantos textos literários brasileiros e portugueses clássicos, esse suposto quer dizer embora. Embora o uso vulgar seja iniciar pelo começo, né, algumas considerações me levaram a adotar método oposto e tal. E aí ele faz lá uma série de considerações. Quem não sabe que suposto nessa época... Não vai entender. Quer dizer, embora, já começa a ler o livro tropeçando. O cara fala assim, supondo, né? Na suposição dele. E não é, quer dizer, embora. É suposto, suposto que, posto e posto que. O posto que do Vinícius, que não seja imortal, posto que é chama, é posterior. Esse posto que do Vinícius é por quê? Que não seja imortal, porque é chama. Que não seja imortal, pois é chama. Mas o posto que lá para trás era embora. Posto, posto que, suposto, suposto que. E Drummond, num texto antológico genial chamado Um Boi Vê os Homens, que é uma coisa de louco, é um boi vendo os homens, e as pessoas se confundem quando leem, porque acham que o que ele está falando ali é dos bois. Não, é como o boi vê os homens, e chega uma hora em que ele usa algo assim, que eles têm algo de, qual que é a palavra que ele usa? Não sei, eles têm algo de postos, algo de desequilibrado, algo de não sei o quê,
postos se apresentem às vezes nobres. Esse posto do Drummond é embora se apresentem às vezes se apresentem nobres, né? E quem lê sem saber fica... E como é possível uma pessoa entender essa complexidade? Lendo feito um desgraçado e tendo uma coisa chamada desconfiômetro, que é assim, não entendi, Não está fazendo sentido para mim. Para mim não faz sentido, então eu vou parar e vou atrás. Eu vou abrir um bom dicionário, eu vou pegar o dicionário Wise, que é hoje o nosso melhor dicionário. Melhor do que o Aurélio. Inclusive. Superou o Aurélio e superou assim, a coisa agora está a quilômetros, né? Porque o Wise tem os significados, as acepções, ele tem datação, ele diz quando a coisa tem o primeiro registro na língua, quando aparece, né, o primeiro documento em que se usa aquilo, e aí ele vai do velho para o novo, né, vai indo. No item etimologia, que ele dá para todas as palavras, ele dá uma aula sobre aquilo, né, uma aula. Um negócio impressionante, né? Então serve como dicionário de sinônimos e serve como dicionário etimológico, né? E a gente tem que ter esse desconfiômetro e tem que ir atrás. Com o bendito computador, com o bendito Google, isso fica fácil, fazer uma pesquisa, colocar lá, procurar textos. Se aquele posto que não está fazendo sentido, põe lá. Você vai encontrar várias possibilidades. Você vai ver uma que faz. Tem uma coisa que se chama domínio público. Um site, domínio público, é um site público. Domíniopublico.com.br. É isso, é esse o endereço? Acho que é. Domíniopublico.com.br. Você põe lá e você quer ler o Memórias Póstumas, por exemplo, ele está lá inteirinho. Você clica lá, põe baixo o negócio. E lê as memórias. Não sei se Vidas Secas já está, mas é provável que esteja. Vidas Secas eu nunca procurei no domínio público, mas deve estar. É possível porque... Quantos anos faz que morreu tem um Graciliano? tempo que... né, 60, 70, uma coisa assim. Aí cai no domínio público, né? Você não tem mais os problemas de direito autoral. E aí você usa a ferramenta do localizar, né? Você põe lá e localiza para ver. É preciso, né, para que a gente saiba falar, se expressar, para que a gente saiba entender o outro, senão a gente fica numa torre de Babel. E compreender toda, porque eu sempre digo, e a frase não é minha, mas eu sempre digo que a língua, acho que quem disse isso foi o professor Bechara, se não estou enganado, que a língua é um guarda-roupa com vários tipos de roupa. E a gente abre e escolhe a roupa de acordo com a situação. Eu não vou falar como Machado de Assis no dia a dia, não faz o menor sentido. Você não vai andar de smoking para dar essa entrevista aqui, não faz sentido. E também não vim aqui de calção, que também não faz sentido, né? De calção e chinelo. Então, se você estivesse no Rio de Janeiro ou na Bahia, é possível encontrar esse tipo de comportamento e é normal, né? A língua é isso, é essa imensidão de variedades, e a gente usa, como Caetano Veloso, que uma hora escreve um texto em português, entre aspas, castiço, né? O Quereres, por exemplo, que é uma aula de tudo, uma aula de poesia. Fala um pedacinho do Quereres. Onde queres revólver, sou coqueiro, onde queres dinheiro, sou paixão, e por aí vai. É uma série de antíteses que depois ele remonta. Né? É genial. É genial. E a música se chama O Quereres, que é assim, quereres é a forma do infinitivo pessoal da segunda pessoa do singular. O quereres é o teu querer, o teu desejo, o teu modo de querer, o quereres. E lá na frente, no fim da letra, né, quando ele usa o quereres e o estares sempre afim do que em mim é de mim tão desigual, faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. É aula de português isso, além de ser aula de poesia. É uma coisa que me impressiona muito. Caetano, você é um gênio, você sabe disso, que eu te adoro, né? Você é bom pra cacete. Caetano e Chico, principalmente. Todos eles, Caetano, Chico, Gil, e os letristas brasileiros todos geniais. O Paulo César Pinheiro, que é uma sumidade. O Aldir Blanc, o Geraldo Carneiro, né? E
tantos, o Ronaldo Bastos, o Fernando Brant, o Milton, o Márcio Borges, seu querido amigo, e o Murilo Antunes, são todos eles são letristas. É um caminho para se aprender. aprender. O Abel Silva. Né? É um caminho para se aprender o português, né? E como? Eu fiz muito isso na minha adolescência. Eu já gostava de música loucamente e eu juntava lá um dinheirinho, todo mês eu comprava um disco, todo mês, disco brasileiro, música brasileira, e era o que eu conseguia, comprar um disco, né? Eu tinha lá uma mesada, depois comecei a trabalhar cedo. Um compacto simples ou compacto simples, o LP e tal. E os LPs na época vinham com um encarte bonito para chuchu, com ficha técnica, quem tocou o quê, letras, quem tocou o quê na música tal, né? E eu ficava ouvindo aquilo em casa, com a letra, com o encarte na mão, e a minha querida mãe que está no céu, aliás, você me mandou um texto muito bonito quando ela morreu, está guardado até hoje, né? E nossas mamães, a senhora estão vendo a gente falar aqui. Estão vendo a gente, né? Tão felizes lá. E aí a minha mãe me dizia, vai estudar. E eu estava estudando? Eu dizia para ela, mas eu estou estudando. Mas você está ouvindo música? Ela me olhava assim com uma cara de quem não estava entendendo direito o que eu estava dizendo. E para mim aquilo foi Quantos anos você tinha? Eu comecei isso com 15 anos de idade, assim, essa atividade assim, mas eu já ouvia música muito antes, eu ouvia, para você ter uma ideia, com 10 anos de idade, eu tinha um radinho de pilha, eu ouvia à noite, na hora de ir para a cama, meu pai me punha na cama cedo, eu o tapeava, eu não queria dormir cedo, eu tinha o radinho de pilha. Botava debaixo do travesseiro? Debaixo do travesseiro, e eu ouvia Moraes Sarmento. Você se lembra do Moraes Sarmento? Eu estava lá em Minas, lá não tinha Moraes Sarmento. Lá não tinha Moraes Sarmento. Era um programa da Rádio Bandeirantes. Moraes Sarmento é o nome de uma rua em Perdizes, né? O Moraes Sarmento fazia um programa só com música antiga. Agora, veja só, estou falando de 1965. Então, música antiga era a música de... Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, por Deus. Né? E tal. Eu ouvia isso o tempo todo. E quando ele terminava, esse programa só havia nas noites em que não havia futebol, né? Se houvesse futebol, não havia o programa dele. E eu também ouvia o futebol. E quando ele terminava o programa dele, ele dizia assim, vou batendo minha rica plumagem. E ele se afastava do microfone e a gente percebia, ele batia o pé e tal, e ele fazia assim, deixo a você o meu abraço, batia aqui assim no braço. Era antológico isso. Então, essa minha... E depois o Walter Silva, o Pica-Pau, que você deve saber quem foi. Pica-Pau se tornou meu amigo querido. Pica-Pau foi quem lançou, quem gravou o primeiro disco do Chico Buarque, Pedro Pedreiro, quem conseguiu convencer o diretor da RGE. O professor Paulo Vanzolini, grande poeta e grande cientista de São Paulo, eu frequentava a casa dele. No Cambuci. No Cambuci. Disse que ele detestava jornalista, não gostava de jornalista. Mas... caiu de gostar de mim, fazer o quê, né? Eu adorava ir lá, ouvir histórias loucas de Vanzolini, né? E ele dizia que quando o Chico era criança, ele era muito amigo do Sérgio Buarque, pai, né? Do Chico Buarque. Era ele, o Sérgio, Antônio Cândido, o professor Antônio Cândido. Olha só. E que ele ia para a casa do Sérgio, aqui no Pacaembu, né, onde morava, e que o Chico junto gostava... à minha rua havia um bosque que um muro alto proibia essa... E que o Chico sentava no joelho dele e gostava, porque o Paulo gostava de declamar coisas, né? De fazer versos, de criar. E o Chico ficava... E aí o Chico começou a tocar um pouco de violão e tal. Quando chegou mais crescidinho, né? Chegou um dia e falou assim, fiz uma música, eu queria que o senhor analisasse. E cantou para ele Pedro Pedreiro. Ele falou assim, sai daqui, menino, que você não pode sentar aqui mais, você sabe mais do que eu. Pedro Pedreiro, penseiro esperando o trem. É genial. Manhã carece de esperar também. Para o bem de quem tão bem, de quem tem não bem, tem vintém. Uma coisa louca, né? Absurdo, absurdo. E essa repetição do fonema de P
né? Essa aliteração lindíssima que fica, e depois o som do trem, né? Esperando o trem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem. É genial. Eu entrevistei o Vanzolini no museu. Ao lá Museu no de Biologia. onde, de zoologia. O nome lá é Museu de Biologia. Ah, é? Mas o departamento dele é o de zoologia, ele era o chefe da coisa. Primatas e répteis. E ele me deu a entrevista e disse assim, categoricamente, eu só vou dar a entrevista para você, não é porque é você, é porque é coisa pública, para a TV Cultura, né, para a Rádio Cultura, que eu só falo com o que é público. Mas ele me deu entrevista para a Globo News. Né? Deu. E deve ter mudado de ideia você falou depois. muita coisa interessante. Há uma rivalidade, para quem não sabe, em São Paulo, havia, né, entre os bairros do Cambuci e do Ipiranga. Sim, são próximos. E são ele rivais. morava no Cambuci. Ele morava no Cambuci. E torcia para a Portuguesa. E o governo de São Paulo, o governador Mário Covas, apresentou o nome dele para receber a medalha do Ipiranga, que é a comenda mais importante do estado de São Paulo. E a secretária do Mário Covas, uma das secretárias, uma assessora, ligou para ele, professor Vanzolini, sim, sou eu. Olha, eu tenho uma notícia do governador para o senhor muito importante. Aí ele contava, né? O senhor acaba de ser agraciado pelo governador com a medalha do Ipiranga. Ele falou assim, como a medalha do Ipiranga? Aí ele contava assim, ela falou, eu falei com ela, minha filha, não será a medalha do Cambuci? E ela disse, vou verificar. Aí ele caía na risada. Gargalhada. Paulo Vanzolini, para quem não sabe, é um cientista, médico, especializado depois em zoologia e tal, percorreu o Brasil com pesquisas científicas e nessas pesquisas ele cansou de recolher canções populares como que ele Cuitelinho, apresentou, né? Como o Cuitelinho. Foi ele que recolheu isso numa das viagens dele pelo Brasil afora. Mas também tinha obra própria. Volta Ronda, por Cima. Volta por Cima, Ronda de Noite, eu rondo a cidade. Né? São obras dele. Praça Clóvis. Na Praça Clóvis, Minha Carteira Foi... Isso é genial. Não, é preciso conhecer a obra de Vanzolini. Minha carteira foi batida, tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25, francamente, foi barato. Para me livrarem do meu atraso de vida, que era aquela que foi. Né? E ele no Volta por Cima, ele falava comigo assim, Chico, isso é um absurdo. As pessoas agora deram, todo mundo deu para falar Volta por Cima. Ele deu a Volta por Cima, foi uma coisa que eu criei, é verdade. Mas isso não é a coisa mais importante, não é a Volta por Cima. Eu falei, por quê? Ele falou, não, mais importante vem antes. Reconhece a queda e não desanima. Porque todo mundo quer dar a volta por cima, mas ninguém quer reconhecer a queda. E ele é autor da letra de Boca da Noite, que tem uma melodia lindíssima do Toquinho. Né? Cheguei na boca da noite, saí de madrugada e tantas outras maravilhas. Preciosidades. Foi bom grande Vanzolini. Foi bom você ter falado dele. Grande figura. Era tanta coisa para falar, para conversar, essa prosa ótima com você. Mas eu queria saber onde é que começa. Você estudou letras, né? Sim. Seu curso superior foi de letras, Sim. né? E você foi virar linguista, esse negócio todo, já escreveu vários livros sobre a língua portuguesa. Onde é que começa essa paixão, essa relação amorosa com a nossa língua? Começa com a leitura. Né? Eu tive a sorte... Quantos anos você falou assim, eu quero estudar isto? Então, eu tive a sorte de ter em casa uma tia do meu pai, viúva de um tio dele. Né? Ou seja, tia, como se diz em Minas Gerais, tia torta. Né? Tia torta do meu pai, uma italiana, morou com a gente um tempo, né? E essa mulher era extremamente culta até mandar parar. Ela tinha uma biblioteca no quarto dela, né? Em italiano. Né? Então, toda noite depois do jantar, eu e o filho dela, né? Meu primo, Mauro, íamos para o quarto dela e ela lia para nós. Né? Lia o quê? Lia histórias em italiano, histórias, contos, histórias adequadas à nossa idade e tal, não sei o quê. E aquilo já me deixou maluco. Eu já lia, né, em português, já escrevia, e
português, em italiano, porque eu aprendi a escrever com 5 anos. Eu fiz o primeiro ano primário com 5 anos, né? E aquilo foi me despertando assim para a necessidade, porque era uma linguagem um pouco mais rebuscada, não sei o que e tal. Aquilo foi me despertando para essa coisa do texto. E depois, na década de 60, já com os meus 8, 9, 10, 11 anos, eu tive a sorte de ver o festival de 67 ao vivo ali, seguia como se fosse né, me lembro de tudo, perfeitamente, né? Aqueles textos todos, né? Eu fui querer entender aquilo, fui querer... Disparada. Theo de Barros fez a letra, né? Não, o Theo de Barros fez a melodia. Música, o Vandré a letra fez. do Vandré, né? Aquela coisa toda, aí isso foi me despertando para a língua, para o entendimento do texto, aí de repente eu me vejo apaixonado por tudo isso e acabou, já era uma coisa consolidada. Aí você falou, vou estudar isso na vida. Eu vou estudar isso na vida e vou... Eu me lembro bem de uma conversa que tivemos um dia no colégio, no terceiro colegial. A gente estava falando, nós tínhamos uma turma pequena de amigos muito próximos, a gente se vê até hoje, e alguém puxou a conversa de profissão, o que a gente vai fazer, né? Aí um disse, não, eu acho que eu vou ser isso, o outro disse, eu vou ser aquilo, e aí eu e um outro colega, a gente falou assim, mas eu estou achando que o meu negócio é ser professor. Eu tinha 17 anos. Eu estou achando que o meu negócio vai ser esse, vai ser o magistério. E, de fato, a gente estava... E ele também, né? E ele também foi para o magistério. Fomos os únicos que dissemos isso, né? Acho que eu vou ser professor. E, de fato... Entra ou penetra surdamente no reino das palavras. Drummond, né? Drummond. Aí estão as canções, os poemas que querem, que estão... Que desejam ser né? escritos, né? E tal. Por isso você penetrou no reino das palavras. Ah, certamente, certamente. E Drummond foi uma figura fundamental na minha vida, fundamental. Quando eu li algumas coisas de Drummond, sabe, essas coisas mexeram comigo de um jeito. Eu devo muito a todos eles, né? Porque, Rosa, pelo amor de Deus, escreve um português tão diferente de tudo, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. O Abel Silva me disse, Abel Silva, para quem não sabe, um grande letrista, grande poeta, professor de literatura. Se não me engano, Dentro de Mim Mora um Anjo. Dentro de Mim Mora um Anjo, parceria com a Sueli Costa. Né? Só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz e tal. E Festa do Interior. Por aí vai. E por aí vai. Grande Abel Silva. Um dia ele me disse que no curso dele, no curso de letras dele, uma professora se negava a estudar Guimarães Rosa porque dizia que ele não escrevia em português. E era uma universidade pública no Rio de Janeiro. Ele depois virou professor dessa mesma instituição e foi dizer para os alunos, olha, Guimarães escreve em português, né? E um português rosiano, né? Mas é um português maravilhoso, né? Nada. Palavras que a senhora lê, não são nada disso que a senhora está pensando. Os velhos velhavam. Precisa ser bom demais para escrever isso, né? Fita verde no cabelo. Os velhos velhavam. Dá muita pena nos tradutores que tem que traduzir Rosa por inglês, por francês. Ele foi traduzido para várias línguas. Ele que falava várias línguas, né? Conhecia a gramática de 13 línguas. Né? E eu fico pensando o que é traduzir Rosa para o alemão. Alemão, como dizia Caetano, é para filosofar. Para essas Mas coisas. o Caetano foi irônico disso, né? Nessa letra. Claro. Né? Uma vez eu recebi uma carta de uma fulana, não vou dizer o nome dela, ela é professora de uma universidade pública paulista, e ela me xingava, né? Me desancava, né? E dizia você aquilo, não sei o que e tal. Desancava o meu trabalho, e aí, lá pelas tantas, ela diz, e por falar nisso, diga ao seu amigo Caetano Veloso
que esse negócio que ele diz na canção Língua, né, que está provado que só é possível filosofar em alemão, isso é uma besteira, é possível filosofar em qualquer língua, não sei o quê. Aí um dia eu jantei com Caetano Veloso Falou com ele. E mostrei para ele deu uma gargalhada enorme, né, e disse, mas ela não entendeu nada. Mas né? é como o João Gilberto, né? Teria estado uma vez no hospital com uma psiquiatra ou uma profissional da área, e que o pai de João, né, o levou ao hospital, que achava que ele estava meio louco. Ele ficava no banheiro, tocava 12 horas de violão com a mesma música, né? E chegou lá, o João estava com um olhar distante, olhando para a janela, e ela perguntava, ele respondia de modo evasivo. Quando ela falou, João, o que você está vendo aí? Ele falou, estou vendo o vento descabelando as árvores. Ela falou, deixa de bobagem, João. A árvore não tem cabelo. Ele parou e falou, e tem gente que não tem poesia nenhuma. É isso, exatamente isso. Pois é. A poesia em muita gente bate e não acontece nada, né? É possível fazer poesia com vento, com as árvores e filosofar em qualquer língua. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Isso. Dorival Caymmi. Brigadíssimo, Sou eu que queridíssimo agradeço. Pasquale. Tem que vir mais vezes. Vem aqui pro ICL. Chame. Vamos juntos amar a língua. Vamos para frente, vamos melhorar, vamos abandonar toda e qualquer possibilidade de nazismo, de fascismo, de estupidez. De burrice. De burrice. Chega disso, eu não aguento mais. Chega. Estou de chega. saco cheio. Estou de saco cheio. Chega. Chega de coach, chega de palhaço que diz besteira. Chega. Chega, que é um partido Isso, fascista de português. Portugal. É isso, Uma obrigado. porcaria, é isso. No hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, como en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosas, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad?